Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Gabriel Batler e você está no canal da Escola Teológica Pão da Vida. Esse vídeo que você vai assistir agora é a nossa primeira aula, a lição de número 1 do nosso módulo Conhecendo a Bíblia. Se você deseja continuar assistindo esse módulo, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link da plataforma e o nosso WhatsApp. Entre em contato conosco, será uma honra estudar com você. Deus abençoe a sua vida. Vem estudar conosco, vem aprender a palavra de Deus, vem ser o cristão mais preparado na Bíblia Sagrada. Tchau, gente. Aproveitem. Boa aula. Conhecendo a Bíblia, fiel companheira do cristão. Aula 1. Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Gabriel Batler e você está no canal da Escola Teológica Pão da Vida. Seja bem-vindo, queridos, ao nosso módulo Conhecendo a Bíblia Sagrada, a fiel companheira do cristão. Deus abençoe a cada um de vocês, essa é a nossa aula 1, que o Senhor os abençoe, os guarde e dê todo o discernimento necessário para aprender a sua palavra. O Senhor é quem vai nos guiar nesse momento. Eu quero convidar você a orar, se você ainda não orou, pause este vídeo e ore. Deus te abençoe e Ele vai abrir o seu entendimento para o aprendizado da Escritura. Você já está com a nossa apostila em mãos. Se você ainda não a baixou, já está disponível aqui embaixo no link ou nessa lateral. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. A nossa primeira aula é a revelação de Deus e a importância da Bíblia. Esta aula, queridos, é a nossa aula inaugural e nós vamos aprender como Deus se revela e algumas coisas muito importantes a respeito da Bíblia Sagrada. É muito importante o cristão conhecer a arma que ele tem. É muito importante o cristão conhecer e saber manejar a palavra. Veremos vários tópicos hoje e vamos aprofundar o nosso conhecimento na Bíblia Sagrada hoje. Você vai conseguir sim ter segurança quando pegar a sua Bíblia. Você vai ter segurança quando pegar a sua Bíblia para manejar, para falar sobre ela para alguém. É muito importante isso. Você saber por que você crê nela, a Bíblia Sagrada. Nós iremos responder algumas das perguntas como esta, neste módulo e nesta aula de hoje, nessa nossa primeira lição, a lição 01, a revelação de Deus e a importância da Bíblia Sagrada. Queridos, se você já está com a sua apostila na mão, eu antes disso quero dizer para cada um de vocês que tenha sempre a sua Bíblia na mão. A Bíblia na mão, uma caneta, um marca-texto, um caderno ao lado para te auxiliar, porque você está com a apostila aí que é pontuada e esboçada, mas a aula tem vários pontos que precisam ser anotados. Muitas coisas que eu falo aqui, você precisa tomar nota no seu caderno. Então tenha sempre o caderno na mão, tenha sempre a sua apostila e a Bíblia Sagrada. É muito importante você conferir os versículos que eu vou falar aqui. Assim que eu falar um versículo, você já procura, pausa o vídeo, não tem problema nenhum. Você pausa o vídeo, procura na sua Bíblia, marca, lê, corresponde e será muito abençoado, tá certo? O início da nossa apostila ela tem 3 perguntas que nós iremos responder hoje. As perguntas já estão aparecendo aí na tela para você. A primeira pergunta desta lição, a apostila começa assim. Nesta lição devemos responder 3 perguntas. A primeira dela é como Deus se revela ao homem. Muito bem, meus queridos, olha só. Quantas vezes você já foi questionado a respeito de como você sabe quem Deus é? Alguma pessoa que não é cristã, alguma pessoa que não é crente na pessoa de Jesus, que não conhece a fé, já chegou para você e perguntou: como é que você conheceu Deus? Como é que você sabe que o Deus da Bíblia é o seu Deus de verdade? Como é que você sabe que Deus é Deus, se Ele existe, o que aconteceu, como você se converteu? Então, como é que Deus se revela ao homem? Nós temos a intenção de responder essa pergunta hoje e a primeira pergunta que nós iremos responder na nossa apostila. A segunda pergunta que nós iremos responder é: qual a importância da Bíblia para nós? É a segunda pergunta aí. Qual a importância da Bíblia para nós? Todos nós sabemos que a Bíblia é muito importante, não é mesmo? Você que está me acompanhando aí, se eu perguntar para você, a Bíblia é importante? Você vai dizer: é claro que é, pastor Gabriel. Com certeza a Bíblia é importante. Tudo bem, mas por quê? Por que a Bíblia é importante? O que é que faz ela ser importante? Não me encare agora como seu professor. Olhe para mim como sendo uma pessoa que você está querendo evangelizar, como sendo seu marido descrente, como sendo seu filho que não aceitou Jesus, ou o colega do seu trabalho, que chega para você e diz: qual a importância da Bíblia? Por que essa Bíblia é importante? A Bíblia tem importância de verdade? Sim. Por quê?
nós temos a intenção de responder essa pergunta nesta lição aqui. E a terceira e a última pergunta que nós temos a intenção de responder é: por que estudar a Bíblia Sagrada? Qual é o sentido da escola teológica estar aqui? Por que nós estamos aqui aprendendo? Por que a gente não está pregando para as outras pessoas? Por que a gente não está cantando louvores? Mas a gente está dedicando esse tempo, este nosso momento, esta hora, a descobrir as coisas da Bíblia. Por quê? Pronto. Essas perguntas nós queremos responder elas hoje. Qual é o objetivo desse vídeo? A gente conseguir responder plenamente, de maneira confiante, essas 3 perguntas. Quando terminar este vídeo, esta aula, faça para você mesmo essas 3 perguntas agora. Como Deus se revela? Qual a importância da Bíblia? E por que estudar a Bíblia? Se ao final dessa aula você conseguir responder de maneira segura essas 3 perguntas, você já pode avançar para a próxima lição. Tá certo, queridos? Vamos lá. O ponto 1 aí, para a gente responder a nossa primeira pergunta, é a dupla revelação de Deus. Na sua apostila aí vai ter a primeira revelação, que é a revelação geral. A natureza testifica o Criador. Você que está com a sua Bíblia aí aberta, abra ela, por favor, no Salmo de número 19. Salmo de número 19, o versículo de número 1. É a nossa leitura que está aí, olha só. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Salmo 19, versículo 1. Queridos, olha só. Esse salmo aqui, quando ele foi escrito, ele começou dizendo que o céu anuncia a glória de Deus. Mas esse céu aqui não está falando do céu espiritual. Está falando do céu material, sim. Quando você olha para cima e vê o céu, vê as nuvens, e ele fala do firmamento. Lembra lá em Gênesis, quando Deus fez a separação do firmamento e dos céus? Haja separação entre o céu e o firmamento. Então, esse firmamento é a terra, é a parte de baixo, e o céu é a parte de cima. E tudo isso o salmista diz: anuncia a obra de suas mãos. Tome nota aí na sua apostila, escreva no caderno, a revelação que Deus mostrou a Jó. Jó no capítulo 39 tem a seguinte frase para nós. Olha só que coisa interessante. O próprio Criador falando coisas a Jó. Jó 39, o versículo 1, a Bíblia diz assim, ó. O Deus falando para Jó, isso aqui é Deus dizendo a Jó. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou considera as dores dela? Isso é Deus indagando a Jó. E também no versículo 19, presta atenção aqui no versículo 19, de Jó capítulo 39. Darás tu força ao cavalo, ou revestirá o seu pescoço a sua crista? Deus falando para Jó. Olha só que coisa linda, meu amado e querido irmão. O versículo 20 diz também: espantará o gafanhoto? Você, Jó, vai espantar o gafanhoto? Vai dar ordem ao gafanhoto? Deus querendo falar para Jó. Porque não é Deus que envia os gafanhotos a consumirem as terras, que nem ele fez no Egito? Deus estava falando isso aqui também para Jó. E Deus também continua esse discurso quando ele, queridos, ele, por exemplo, no versículo 26, ele diz a mesma coisa. Ou voa o gavião pela tua inteligência, Jó. Olha só que coisa interessante. Deus falando para Jó. Será que o gavião voa pela tua inteligência? Estendendo as suas asas para o sul? E o versículo 27. Ou será que a águia monta o teu ninho no alto por sua causa? O versículo 26 fala do gavião, o versículo 27 fala da águia. E tudo isso é Deus nos mostrando a seguinte verdade: eu me revelo através da criação. Quando a gente fala de revelação de Deus, tem a dupla revelação, que Deus se revela de 2 maneiras. E a primeira delas é a revelação geral, que é a natureza testificante de Deus. Você já olhou para a natureza? Eu tenho certeza que qualquer pessoa que já fez alguma viagem de ônibus ou de carro, ou até mesmo de avião, colocou a cabecinha para a janela e viu, olhou assim e disse: que coisa linda. Você olhou pela janela e disse: nossa, como é lindo. Você já teve a alegria de ver o sol se pondo? Você já teve a felicidade de ver o sol nascendo? De ver como a natureza se encaixa perfeitamente? De ver como as coisas ocorrem de maneira tão cronometrada, tão certinha? O sol e a lua como se encaixam.
Isso não é obra do acaso. Meus amados e queridos irmãos, grandes físicos, cientistas, grandes estudiosos, astrônomos estão olhando para as coisas da natureza e dizendo, isso não pode ser obra do acaso. Tem que ter um Criador. Toda esta obra revela o seu divino arquiteto. O ateísmo, quando ele diz que o universo criou a si mesmo, ele diz o acaso gerou o acaso. Como assim, meu amado irmão? Você querer que esse universo se encaixe tão perfeitamente do acaso, de uma explosão, não tem cabimento, não existe esse raciocínio. É a mesma coisa que você pegar um dicionário, uma enciclopédia, rebolar todas as palavras para cima e elas caírem de igual forma, da mesma posição, numa linguagem alfabética, tudo certinho, na página correta, no capítulo certo. Meu irmão, isso é impossível. Você sabia, querido, que se a Terra tivesse afastada sequer alguns metros da sua posição do Sol, não existiria vida? A perfeição da Terra, a distância perfeita da Terra e o Sol. A perfeição de como a Lua agita as marés. Você sabia que é a Lua que conduz a maré? Se a maré é alta, se a maré é baixa, é a Lua. Então, como isso veio do acaso, de uma explosão, do nada? Como? Como é, meus irmãos, que a natureza se encaixa tão harmonicamente? Como é que isso acontece? Simples. A natureza revela o seu Criador. O homem que ele diz que não existe nenhum Criador maior, ele está completamente errado e equivocado. Está completamente fora de si. Porque é impossível a gente analisar como as coisas se encaixam tão bem e dizer, isso aqui aconteceu por acontecer. Nunca, meu irmão. E tanto uma pessoa cristã como não cristã sabe discernir isso. Tanto uma pessoa que é crente na pessoa de Jesus como uma pessoa que é do mundo sabe. Até uma pessoa mesmo que não crê em Jesus, uma pessoa de outra religião, ela sabe que existe algo maior conduzindo o universo. Tanto que se você analisar a história, todos os povos antigamente tinham algum Deus para adorar. Tinham algo para ser adorado. Então, o homem, ele tem isso, ele sabe. Isso está dentro de você, dentro de mim. A gente sabe que tem algo maior que governa tudo. E onde é que a gente sabe o que é certo de adorar? Nós vamos entrar aqui agora na revelação específica. Você está com a sua apostila aí, a revelação específica, que é a palavra de Deus. A primeira parte aí da revelação específica, antes da gente entrar nas referências, a gente vai entrar já na referência, eu quero meditar com você a seguinte, a respeito de uma coisa. A natureza testifica de Deus. Amém. Mas Deus, ele não deixou somente a natureza para testificar dele. A natureza toda, tudo o que acontece, as posições da natureza, tudo, testifica de um Criador. Mas Deus queria que todos soubessem como ele é, que tipo de Criador ele é, o que ele faz. A gente pode até pensar, existe um Deus, mas será que ele é distante? Será que ele é perto? Será que ele é bom? Será que ele é mau? Onde é que eu vou achar? Pelo pecado do homem, meu amado, meu querido irmão, se tornou necessária a revelação específica. Pelo pecado do homem, tornou-se necessária a revelação específica. Quando eu e você, nós dois, a gente pecou no Éden, Deus começou a se revelar de maneira específica. Porque a natureza não era somente necessária a ela. Deus é tão bom que ele poderia ter deixado somente a natureza. Pense comigo. Deus é tão bom que somente a natureza iria apontar para ele. Mas ele não quis deixar a gente às cegas. Ele disse, eu quero que você me adore de maneira correta. Eu quero que você me conheça de maneira correta. Eu quero ter intimidade com você. Eu quero estar perto de você. Eu quero estar ao teu lado todos os momentos. Esse é o propósito deste curso. Te aproximar de Jesus através da palavra. Aleluia. Então, meus amados, devido ao nosso erro, ao nosso pecado, Deus fez a revelação específica. E a revelação específica se divide em 2 pontos. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 119, o versículo de número 116. Você que está com a sua Bíblia aí na mão, Salmo de número 119, o versículo de número 116. A sua Bíblia pode ser digital, como essa que eu estou aqui, ou pode ser ela física. Salmo 119, você vai ler comigo o versículo de número 116. Preste atenção aqui. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva
e não me deixes envergonhado da minha esperança. Salmo 119, o versículo 116. Essa versão que eu estou lendo aqui é Almeida Revistada e Corrigida. Talvez esteja aí com você outra versão, mas não há problema nenhum. Salmo 119, versículo 116 fala que a palavra de Deus ela nos sustenta. E esta palavra que o salmista está dizendo aqui é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E não importa o que diga, não importa o que aconteça, a Bíblia Sagrada é e sempre será a palavra de Deus. Pode ter certeza disso. E não é somente o Novo Testamento. Você vai encontrar muitas pessoas que vão dizer, não, as palavras de Deus estão somente no Novo Testamento. As palavras de Deus é somente as palavras de Jesus. Meu amado, isso está errado. Nós vamos ver aqui na nossa apostila que toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Toda a Bíblia foi inspirada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Timóteo, capítulo número 3. Olha só o que a Bíblia diz. O que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz na sua segunda carta, no capítulo 3, o versículo de número 16. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Eu estou falando da Bíblia Sagrada aqui. Nós teremos outra lição e você vai ver sobre isso a respeito da formação e a formação dos livros, a constituição dos livros da Bíblia Sagrada. Por que a gente confia na Bíblia? Mas eu digo desde já, dando uma palhinha para a próxima lição. A Bíblia Sagrada é toda confiável. A Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Porque imagine a confusão. Uns iam dizer, não, a palavra é só o que Jesus disse. Não, é o que Jesus disse e o que os apóstolos disseram também. Não. O próprio apóstolo Paulo, cheio de autoridade, disse, toda Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E o versículo 17 do capítulo 3 diz assim, para que o homem de Deus seja perfeito e plenamente instruído para toda boa obra. Ele diz que toda a Escritura é inspirada, diz o seu propósito e diz o seu alvo. Ela é para fazer todas essas coisas para que eu e você, quando ele fala aqui, para que o homem de Deus seja perfeito e plenamente instruído, fala do homem e da mulher, é claro. Então, você é instruído por toda a Bíblia Sagrada. Você não pode separar versículos da Bíblia Sagrada e dizer, isso é para mim, isso não é para mim. Isso aqui, não. Ela é toda para você. Toda a Bíblia é para você. Pegue a sua Bíblia agora, veja ela e tudo que está escrito aí é para você. Deus abençoe. Vamos lá, vamos continuar. Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Evangelho de João, capítulo 1. Olha só o que a sua Bíblia vai dizer aí. João, capítulo 1, eu quero que você leia comigo. João, capítulo 1, versículo 1 diz assim. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa é a declaração que o apóstolo João faz no seu versículo inicial, na abertura do seu grande e glorioso evangelho. Deus direcionando o apóstolo João, ele escreve o primeiro versículo, não de maneira que ele fosse por acaso, não, foi intencional. Deus disse, João, eu quero que você comece escrevendo assim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Você diz, que verbo é esse? Em algumas traduções vão estar palavra. É a mesma coisa, tá certo? Verbo e palavra vem do logos. Logos. A tradução do grego logos para o nosso português é verbo, palavra. Logos, que é a palavra de Deus. O logos de Deus é Cristo. No versículo 14 do capítulo 1, olha só comigo aí. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João faz a seguinte declaração. A palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é
o Logos de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Toda autoridade está sobre Cristo. Ele é a palavra do Senhor. Lembra lá em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus fez tudo por meio da sua palavra? Lembra disso? Você que leu Gênesis, o capítulo 1, você leu o livro de Gênesis, tudo foi feito pela palavra do Senhor. Pois bem, esta colocação, tudo foi feita pela palavra do Senhor, tudo foi feita pela palavra que é Cristo. Tudo foi feito por Jesus. Tanto que, olha só, o versículo de número 3 do capítulo 1, você ainda que estiver com a sua Bíblia aberta, diz: todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. O versículo 3 do capítulo 1 não está aí na sua apostila, mas olha só. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Meu irmão, esse é o nosso Jesus que faz todas as coisas. Você que está me acompanhando aí agora, tudo que você pisa, que você vê, que você escuta, os pássaros, a natureza, tudo foi feito pelo nosso Jesus. Honra e glória a Ele para todo sempre. Jesus é o autor da criação. Ele é o nosso divino companheiro e também o autor da nossa criação. Amém, queridos? Então, é certo dizer uma coisa. A Bíblia é a palavra de Deus. E Jesus também é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus quando a gente fala de Gênesis e Apocalipse. E Jesus é a palavra de Deus encarnada. A Bíblia é a palavra de Deus escrita no livro sagrado que é a Bíblia. A Bíblia é um livro sagrado. Existem algumas correntes teológicas que dizem que a Bíblia não é um livro sagrado. É mentira. A Bíblia é um livro sagrado. É a Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de Jesus pela Bíblia. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. E Jesus também é. A Bíblia é escrita e Jesus é a palavra de Deus encarnada. Ao Antigo Testamento, Deus manifestou as suas palavras de maneira escrita. No Novo Testamento, Deus ele manifestou a sua palavra de maneira carnal. O versículo 14 que a gente leu diz: a palavra, o verbo se fez carne. Esse logos é palavra. Na nova versão internacional, diz: a palavra se fez carne. Que palavra é essa? De Deus. Que verbo é esse? O verbo de Deus. Por isso que Jesus é chamado o verbo da vida. Quando a gente entende essa dupla revelação, a gente sabe como Deus se revela. Deus se revela através da natureza e também através da sua palavra. E quando a relação é a sua palavra, Deus ele subdivide essa palavra em dois tópicos. A Bíblia Sagrada, que é a palavra escrita, e Jesus Cristo, que é a palavra viva que nos liberta. Amém. Nós já entendemos como Deus se revela, sim? Alguém vai perguntar para você como é que Deus se revela. Você diz: Deus ele primeiro se revela através da natureza. Eu sei que existe um Criador porque não pode toda esta perfeição acontecer de maneira pelo acaso. E como você sabe quem é esse Deus? Eu sei através da Bíblia Sagrada e através de Jesus Cristo. Vamos lá. A importância da Bíblia. A segunda pergunta que a gente tem a obrigação de responder é: qual a importância da Bíblia? Então vamos lá responder ela. Na sua apostila diz assim: traz esclarecimento ao homem. Olha só, Salmo 119, versículo 130, eu quero que você preste muita atenção nessa leitura, que essa leitura ela é linda. Ela fala muito ao meu coração. Salmo 119, o versículo de número 130. Procurei na sua Bíblia. Diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Que coisa linda, né, meus amados? A exposição da tua palavra dá luz e dá entendimento aos simples. A primeira coisa, ela traz esclarecimento. Queridos, eu já frequentei instituição federal, eu estudava no IFRN, e você que fez faculdade, você que frequentou ensinos de nível superior, você sabe como o ceticismo é forte. O que é ceticismo? É a dúvida. São pessoas incrédulas. E como isto é forte? Eles buscam esclarecimento. Você, quando estudou, já teve aula de filosofia?
aulas que indagavam a respeito de como o homem veio a existir, de onde vem a moral humana, de onde vem a ética humana, o pensamento crítico, de onde vem o pensamento, são perguntas que a filosofia não consegue responder. Por que o animal ele consegue matar o outro para garantir a sua sobrevivência e não sentir escrúpulos nenhum por isso? Mas o ser humano, quando ele mata outro, há uma consciência moral dentro dele que o acusa. A Bíblia Sagrada traz resposta para as nossas questões humanas. Ela traz esclarecimento humano completo e espiritual necessário. Como assim, pastor? Me explica isso. Quando o assunto é você, Jesus lhe explica como você precisa ser explicado. Talvez você não se entenda, talvez você não se conheça, mas Jesus, através da Bíblia Sagrada, ele consegue explicar para você a razão de suas emoções. E não somente explicar. Jesus ele não é somente um psicólogo que te escuta, mas ele realmente tem resposta. E eu tenho certeza que não é te dando remédio tarja preta. Então, ele consegue dar esclarecimento humano. Quando você está triste, Jesus diz: alegrai-vos quando me disseram vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Se alegre por estar na minha presença. Quando você estiver em situações apertadas, ele diz: não temas porque eu estou contigo. Quando você estiver nos piores momentos da sua vida, a Bíblia Sagrada vai te ajudar a passar por isso. A Bíblia Sagrada traz esclarecimento ao homem a respeito de suas emoções, a respeito de suas necessidades. Quando o assunto é necessidade, que muitas pessoas se engancham por isso, muitas pessoas se travam por isso. Jesus lá em Mateus capítulo 6, eu deixo como dever de casa para você. Leia Mateus capítulo 6, lá do versículo 27, 28 até o 33. Jesus vai falar a respeito de necessidades humanas, sobre vestir, sobre comer, sobre beber. A Bíblia dá resposta às nossas necessidades. Ela traz esclarecimento. Quando no Salmo 119, o versículo 130, ele diz: a exposição das tuas palavras dá luz. É porque ela mostra o caminho, ela literalmente conduz à luz. O Salmo 119 também tem um versículo que é muito conhecido por todos vocês: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Senhor. Ou seja, os meus caminhos andavam obscuros, os meus caminhos andavam sem rumo algum, mas a palavra trouxe esclarecimento para mim. Eu hoje não ando mais no escuro. Eu tenho a palavra que ilumina. E no versículo 130, quando ele diz que dá esta luz, é que ilumina os passos. Você não precisa mais andar às cegas quando o assunto é seus sentimentos, quando o assunto é suas necessidades, quando o assunto é os seus problemas, é a sua vida conjugal. Meu irmão, não existe livro mais completo. Psicologia tem na Bíblia. Aconselhamento tem na Bíblia. Você tem problemas no seu casamento? A Bíblia tem a resposta. Você tem problema nas suas finanças? Você está quebrado. Você está sem dinheiro algum. A Bíblia tem a resposta de como encontrar a prosperidade através de princípios bíblicos. Você tem problema com as suas emoções, é depressivo, não sei lá, não sei o quê. A Bíblia te ajuda. Me mostre um único livro que ao menos se assemelhe à Bíblia. Não existe nenhum. Ela traz esclarecimento completo ao homem e espiritual necessário. Como assim, pastor Gabriel, necessário espiritual? Porque se por um lado tudo o que eu preciso a respeito de mim eu sei na Bíblia, por outro lado, eu não sei tudo de Deus pela Bíblia. Deus é infinito e não poderia, tudo de Deus contém 66 livros. No Evangelho de João, João encerra o Evangelho dizendo: se todas as coisas que Jesus Cristo tivesse feito fosse contido neste livro, não caberia em nenhum livro do mundo. Se todas as coisas que Jesus Cristo tivesse feito fossem escritas, não caberia em nenhum livro do mundo. É assim que João encerra o seu evangelho. Depois tu lê lá. Então, ele dá o espiritual necessário. O que a Bíblia traz de esclarecimento espiritual necessário? Ela nos revela quem é Deus, o Deus verdadeiro. Ela aponta para o Deus de Israel, que é o Deus verdadeiro, que hoje é o Deus da igreja. Que hoje Jesus Cristo, um dia foi Deus somente de Israel. Hoje ele é Deus da igreja. Então, ela aponta para o Deus verdadeiro. Mostra para nós as suas características da sua personalidade. Posteriormente, nós teremos aqui, na Escola Teológica Pão da Vida, módulos só ensinando a respeito de Cristo, que é a Cristologia. Nós teremos módulos só falando a respeito de Deus, que é a Teontologia, e só falando a respeito do Espírito Santo, que era a Paracletologia. Desculpe, queridos, o erro. Não tem problema, vamos continuar. Então, são módulos que vão interpretar somente essas naturezas que a gente acha através da Bíblia.
a gente não consegue entender Deus completamente. Existem dúvidas que eu tenho e eu quero desde já abrir a sua mente. Quando você estiver estudando aqui conosco, vão surgir dúvidas. Dúvidas das quais eu, pastor Gabriel e nenhum outro dos meus amados colegas professores poderemos responder. Porém, meu amado, minha querida irmã, a Bíblia Sagrada nos dá o suficiente. Então, não se perca em meio às dúvidas, em meio às indagações. Creia na palavra que está escrita. Não queira ir por caminhos obscuros. Os sábios se tornaram loucos em sua própria sabedoria. Tá certo? Então, o esclarecimento humano é completo e o espiritual é necessário. O segundo ponto da importância da Bíblia é o seguinte: ela é o nosso alimento. Jeremias capítulo 15. Eu quero que você abra aí na sua Bíblia, Jeremias capítulo 15, o versículo de número 16. Abra aí na sua Bíblia, por favor, e medite comigo nesse texto. Olha só. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Aleluia. Jeremias, capítulo de número 15, o versículo 16. A palavra de Deus é o nosso alimento. A segunda referência que tem aí é Lucas, capítulo 4. Eu quero ler as duas referências e a gente já explica. Lucas, capítulo 4, versículo 4, Jesus lhes respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Em algumas outras traduções dizem de toda a palavra que sai da boca de Deus. Queridos, a palavra de Deus é o nosso alimento. E eu quero dizer para vocês que ela é o nosso alimento em 3 fases. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma, a palavra de Deus é alimento para o nosso espírito e a palavra de Deus também alimenta o nosso corpo. A alma, espírito e corpo. Tudo que você precisa para ser alimentado nesses 3 ambientes, nessas 3 seções, as 3 divisões do homem, corpo, alma e espírito, estão todas sendo alimentadas pela palavra de Deus. No momento em que você se alimenta da palavra, todo o seu corpo está sendo cuidado. A palavra de Deus cura suas enfermidades. Isaías, ele diz, verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades. Quantas curas nós já vimos já? Você já viu vários milagres. É só você colocar na Rádio e TV Pão da Vida, você vai ver a quantidade de milagres que acontecem. As pessoas têm o seu corpo curado. E não somente curas no corpo, mas também Deus alimentando e provendo. Quantas vezes Deus já fez o céu descer com pão sobre nós? O maná do Senhor é o alimento para o nosso corpo. Para a nossa alma, Deus ele cuida dos nossos sentimentos. Lá em 1 Pedro, olha só. Pedro ele escreve no versículo 7 do capítulo 5 a seguinte frase: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Para as ansiedades da sua alma, para as emoções da sua alma, Deus está cuidando de você, meu irmão. Aleluia! Creia nisso. A Bíblia alimenta o seu corpo, ela cura você, ela é a palavra de cura para você, o Senhor que te sara. Ela também é palavra de alimento. Ela diz, o Senhor é a minha providência. E nós somos todos os dias alimentados pela palavra do Senhor. Cristo mesmo falou, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então todos os dias, quando eu acordo pela manhã, tenho o pão de Deus para me alimentar. Seja abençoado por esta palavra. Também para a nossa alma. Lá em Provérbios diz, sobre tudo que deves guardar, guarda também o teu coração, porque dele provém as saídas da alma. Então a Bíblia nos ensina a guardar a palavra de Deus para que a nossa alma seja nela guardada. Você vai ver já outra referência falando a respeito disso. Olha só, ela é alimento também para o nosso espírito. Alma, corpo e também o espírito. Nós tínhamos o espírito de escravidão. Lá em Romanos você vai ver quando Deus tirou de nós o espírito de escravidão e colocou em nós um espírito de liberdade através de Cristo Jesus. O meu espírito que era podre, que era cheio de pecado, hoje é restaurado e em nós habita o Espírito Santo de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz, vós sois templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então, é nosso alimento. O nosso próximo ponto é que ela nos enche de esperança. Romanos capítulo 15, eu quero ler com vocês o Romanos capítulo 15,
o versículo de número 4, a palavra de Deus nos enche de esperança. Diz assim, olha só, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Que palavra abençoada, meus queridos. Tudo que antes foi escrito. Aqui o apóstolo Paulo, ele engloba tudo. Ele diz todo o Antigo Testamento e também o que está sendo escrito agora neste Novo Testamento. Tudo que antes foi escrito para nosso ensino. Ela e também todo este ensino, a palavra de Deus é ensino, todo este ensino produz em nós esperança. Então você tem esperança no coração graças à Bíblia Sagrada, graças a Jesus Cristo, à palavra de Deus. Nós não andamos loucos por aí, nós não andamos desesperados por aí. O povo de Deus é o único povo que não se assusta, que não sai por aí arrancando os cabelos. Nós temos esperança. O que é esperança, Pastor Gabriel? Ela nos faz acreditar, a Bíblia Sagrada, que o amanhã será melhor para nós. A Bíblia Sagrada faz com que eu e você, que estamos aqui, acreditemos que o amanhã será melhor. A Bíblia Sagrada nos diz que o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria virá ao amanhecer. Ou seja, eu estou chorando aqui agora, talvez eu esteja triste aqui agora, mas a palavra de Deus me garante, o amanhã será melhor. O amanhã será melhor. A Bíblia nos dá esperança. Existem por aí vários outros livros que vão te atemorizar, que vão te angustiar. Mas a Bíblia é a única que te dá esperança. Vamos à próxima. Ela nos garante que nada nos faltará. Isaías capítulo 34, o versículo de número 16, eu quero ler com vocês essa frase profética que Isaías declarou no capítulo 34, versículo 16. Diz assim, buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou e o seu mesmo Espírito as ajuntará. Aleluia! Em Isaías capítulo 34, versículo 16, Isaías nos garante que quando a gente lê na palavra do Senhor, nada nos faltará. É a Bíblia Sagrada que nos garante, como lá no Salmo 23, dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada terei falta. É tanto dizendo como nada me faltará, eu não passarei necessidade, eu sei estar com o Senhor e sei estar bem, nada me faltará. É a Bíblia Sagrada que nos garante isso. O Senhor é o nosso ajudador e a sua palavra é a garantia de nossa provisão. Tudo o que eu preciso, tudo o que eu necessito, a Bíblia Sagrada, ela pode me revelar. Ou seja, todos os processos que eu vou passar, eu vou ter certeza que na Bíblia Sagrada eu vou ter o meu amparo. E é isso exatamente que Isaías diz. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará e nenhuma outra faltará. Amém, queridos? Vamos lá ao nosso próximo ponto aqui da importância da Bíblia. A Bíblia santifica o cristão. A palavra de Deus, ela produz santidade no cristão, ela santifica o cristão. Em João, capítulo de número 17, olha só o que a Bíblia diz, João 17, o versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia! João, ele escreve essa palavra de Jesus dizendo, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando Cristo está dizendo isso aqui, ele diz, a palavra de Deus vai santificar a gente. É a oração de Cristo. Ele dizendo que a palavra do Senhor vai santificar cada um de nós. Nós somos santificados pela palavra de Deus. Ao conhecer a palavra de Deus, que é Cristo, ao conhecer a Bíblia Sagrada, que aponta para Jesus. Eu quero falar sobre isso somente na próxima lição, mas toda a Bíblia Sagrada aponta para Cristo. Nós vamos ver isso na próxima lição. Ao conhecer a Cristo, nós somos lavados pelo seu sangue. Por isso que ele diz, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Lembra quando Jesus, nos capítulos anteriores, diz, eu sou a verdade. Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, Cristo está falando a respeito dele. Ele é a palavra de Deus que nos santifica. O nosso último ponto na importância da Bíblia Sagrada é, somos cheios de paz. Nós somos cheios de paz. Salmo 119, olha só. Salmo de número 119, o versículo de número 165, eu quero ler com vocês
Salmo 119, o versículo número 165 é a nossa leitura de agora. Olha só, meus irmãos, o que é que a Bíblia vai nos relatar? Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Muita paz tem os que amam a tua lei. Essa lei aqui que o salmista está se referindo é a palavra do Senhor. A importância da Bíblia é porque ela nos traz paz. A Bíblia nos traz paz. Você assiste a televisão, deixa você atribulado. Você vê as notícias no seu celular, pelas suas redes sociais. Cada notícia deixa você atribulado. Mas na hora que você pega a sua Bíblia, você diz, isso aqui me traz paz. Para aqueles que amam a palavra de Deus, que amam a lei de Deus, há muita paz no coração. E Filipenses capítulo 4, versículo 7 também é a confirmação dessa palavra. O apóstolo Paulo ele fala a respeito de uma paz. E eu não falo somente uma paz, porque às vezes a gente pensa, é uma paz que só é paz quando você está de buchinho cheio. É uma paz que só é paz quando você tem dinheiro. Não. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paulo fala que a paz que está dizendo lá no Salmo 119 é essa paz, que excede todo entendimento. Todo entendimento é porque não há razão para ter paz, não há motivo para ter paz, mas nós temos paz. Aleluia. O mundo está indo de mal a pior e nós temos paz. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos lá, queridos, ao nosso próximo ponto. Por que estudar a palavra de Deus? Vamos lá. Primeiro ponto aqui que está na nossa apostila, que a gente precisa entender é que nós devemos saber a razão da nossa fé. Nós devemos saber a razão da nossa fé. A nossa referência se encontra no primeiro tratado que Pedro escreveu, primeira carta de Pedro, capítulo de número 3. 1 Pedro, capítulo de número 3, o versículo de número 15, a Bíblia diz assim, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre, o quê? O que é que diz aí? Estais sempre preparados para responder com mansidão. Olha só que coisa difícil. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Meus amados, meus queridos irmãos, que você já sabe que a Bíblia te dá esperança. Você já sabe que a Bíblia produz esperança em você. Então, as pessoas vão chegar para você e perguntar, por que você tem esperança? Nós não já entendemos isso, que a Bíblia vai produzir esperança para cada um de nós? Vão chegar pessoas e dizer, por que você está em paz? Por que você é tão esperançoso? Por que você sempre acredita que vai ficar tudo bem? Então é isso que Pedro está dizendo. Esteja sempre preparado, porque vão chegar pessoas até você perguntando qual é a razão da sua esperança, qual é a razão da sua felicidade, qual é a razão da sua fé. É sobre isso que isso aqui está falando. Nós temos que estar preparados para dizer o porquê nós somos cristãos. Vai chegar a pessoa dizendo para você, por que tu é crente? Tu vai pegar a Bíblia Sagrada e vai dizer, por isso. Eu sou crente porque a Bíblia me santifica, porque nada me falta, porque ela me traz esperança, porque eu sou cheio de paz. Isso você só consegue responder essas dúvidas estando preparado, estando inteiramente a par da Bíblia Sagrada. A segunda verdade aqui, porque a gente estuda a palavra de Deus, ela nos faz vencer o pecado. Sim, a Bíblia nos faz vencer o pecado. Olha só, Salmo 119. Salmo de número 119, o versículo de número 11. Eu quero que você acompanhe comigo aí, já deixa também marcado na sua Bíblia. Já vai fazendo a sua leitura e marcando na sua Bíblia Sagrada. Diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ele está dizendo aqui, eu falei a respeito que a Bíblia santifica o cristão. Aquela verdade lá é que no momento em que a gente aceita Jesus, nós temos o processo de santificação inicial. Que processo é esse, pastor Gabriel? Os meus pecados são perdoados, mas aí começa um processo de regeneração. Aí começa um processo em que eu vou aperfeiçoando cada dia. Lembra quando o apóstolo Paulo escreveu a Filipenses, ele diz, o mesmo Deus de paz vos aperfeiçoará até o dia da vinda de Cristo? Lá em Filipenses capítulo 1. Então, nós temos um processo de santificação. Nós temos a santificação inicial, ok? Entenda isso.
O processo que eu aceito Jesus e eu sou regenerado e eu sou transformado, o meu pecado é perdoado. E aí começa o meu dia a dia com Cristo. E aí começa o dia que eu vou deixando os vícios, o dia que eu vou deixando o pecado, o dia que eu vou abandonando as práticas erradas. E isso vai ser bem mais rápido se eu tiver a palavra de Deus aqui dentro. A palavra de Deus é o seu guia, é o seu auxílio para você conseguir vencer o pecado. A cada dia que passa, com o aprendizado da Bíblia, nós somos mudados. Você tendo contato com a palavra de Deus. Você assiste a Rádio Pão da Vida todos os dias? A cada dia que passa, você não muda alguma coisa em você? Você diz, rapaz, isso que eu estou fazendo é errado, eu vou deixar. Porque a palavra de Deus entrou no seu coração e está dizendo para você mudar. Então, quando o salmista diz, a tua palavra escondi, guardada no meu coração para não pecar contra ti, é a mais pura verdade. Eu e você precisamos colocar a palavra aqui dentro, querido, para a gente poder triunfar sobre o pecado, colocar Jesus dentro da nossa vida. Essa é a verdade. Vamos lá, o nosso próximo ponto. Faz as nossas orações serem atendidas. Eita, essa daqui é forte, viu, meus amados? Olha só, meus amados e queridos irmãos, o que a Bíblia vai dizer para nós. A Bíblia diz que faz as nossas orações serem atendidas. Vamos ver o respaldo bíblico? João 15, o versículo 7, a Bíblia diz assim: se vós estiverdes em mim, isso é Jesus, viu? Olha a autoridade, o peso dessa palavra. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e será feito. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. O crente que conhece a palavra de Deus, ele sabe orar. Lá em Tiago diz que as nossas orações não são atendidas porque a gente não sabe orar como convém. Mas o cristão que conhece a Bíblia Sagrada, o cristão que estuda a Bíblia, ele sabe como orar. E olha só que bênção, ele é atendido. O próprio Jesus nos diz, se você que está aí do outro lado, guardar as palavras de Cristo, as suas orações serão atendidas. Tudo que pedires será feito. Vamos ao nosso próximo ponto. A Bíblia potencializa a nossa fé. Eita, glória a Deus, olha que palavra poderosa. Romanos capítulo 10, o versículo de número 17. Olha o que a Bíblia diz. De sorte que a fé é pelo ouvir. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Nós somos fortalecidos pela palavra de Deus. Você pode ter certeza, depois de uma aula dessa você vai sair bem mais forte, bem mais preparado, bem mais firme na presença de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia potencializa a nossa fé. A nossa fé é aumentada. A nossa fé ela é fortalecida. Da mesma maneira que o pessoal vai para a academia para fortalecer os músculos, a gente vai para a academia da Bíblia Sagrada, a academia de Jesus, e a nossa fé vai ficar forte na presença dele. A fé vem pelo ouvir, mas não é ouvir besteira. Não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a Bíblia Sagrada. Amém, meus queridos? Vamos lá. É a arma de ataque do cristão. Vamos ver o que a Bíblia diz em Efésios, capítulo de número 6, do versículo de número 17, a parte B do versículo. Efésios 6, olha só o que a Bíblia diz. Capítulo 6, o versículo de número 17. Olha só, a parte B diz assim: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus amados, meus queridos irmãos, a palavra de Deus é a nossa arma. Eu provo para você bem facinho. Lá em Mateus 4 e também em Lucas 4, Jesus no deserto, ele se livrou de Satanás como? Satanás chegava para Jesus tentando, experimentando ele, e Jesus na palavra repreendia, na palavra saía, na palavra Satanás perdia e nosso Jesus vencia. Você também, meu amado e minha querida irmã, pode vencer o demônio, pode vencer os seus inimigos. Tudo que você estiver enfrentando vai ser vencido pelo poder da palavra de Deus. Paulo, ele relata que a nossa arma de ataque, ele diz, a fé é o seu escudo e a sua espada é a palavra. Olha como as coisas se complementam, como a Bíblia é gostosa, como a Bíblia é maravilhosa. Ele diz lá em Romanos 10 que a nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a minha defesa e o meu ataque depende da palavra, depende da Bíblia, depende de Jesus. Vamos lá. O nosso último ponto para a gente entender por que é importante a gente estudar é uma ordem apostólica. Se os motivos atrás não te convenceram, que eu acho que você já está mais que convencido a estudar a Bíblia com a gente,
É uma ordem apostólica. Olha só o que a Bíblia diz. O que é que o apóstolo Paulo está nos dizendo? O primeiro apóstolo a ordenar isso é Paulo. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Olha só, o que é que o apóstolo Paulo vai dizer? 2 Timóteo capítulo 2, o versículo número 15, a Bíblia diz assim: procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso é o apóstolo Paulo fazendo essa declaração. Timóteo estava enfrentando uma grave perseguição. Ele estava sofrendo as coisas que todo pastor sofre. E Paulo diz, olha só, quando você estiver sofrendo, procura te apresentar-te a Deus aprovado. Procura te apresentar-te ao Senhor firme, constante. E como é que eu vou fazer isso? É simples, é só você saber manejar a palavra da verdade. Saber manejar a Bíblia. É muito importante para um cristão conhecer a sua palavra. É uma ordem. É Paulo dizendo, você quer ser um obreiro bem-sucedido? Você, minha amada irmã, meu querido irmão, tem o desejo de ser usado pelo Espírito Santo. Então, procure conhecer a Bíblia. É impossível você pleitear um ministério cristão sem conhecer a principal arma do crente, a Bíblia. Eu não posso, de maneira nenhuma, pegar uma criança, dar ele um fuzil e mandar para a guerra. Assim é o cristão que não conhece a Bíblia. Ele é um bebê indefeso em meio ao caos. Nós estamos vivendo um contexto de batalha e nós precisamos ser aprovados. O nosso segundo texto aqui é 1 Pedro, capítulo número 2, do versículo 2. Eu quero que vocês leiam comigo aí. Olha só, o que a Bíblia vai dizer agora. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Olha só o que Pedro nos diz. Paulo diz, seja aprovado na palavra. E Pedro aqui faz uma analogia para a gente entender de melhor maneira, de melhor forma. O leite puro, racional, sem mistura, é a palavra de Deus do jeito que ela é. Não precisa da gente acrescentar filosofia, não precisa da gente acrescentar pensamentos humanos. A palavra de Deus é o que nos fará crescer. É uma ordem apostólica. E o nosso último tópico aí é um tópico que você vai entender como estudar a palavra de Deus. Nós vamos encerrar a nossa aula falando a respeito aí desses pontos que vamos dizer como estudar a palavra de Deus. 3 pontos. O primeiro dele, aprenda aos pés do mestre. Aleluia. Lucas capítulo 10, queridos, olha só, versículo 39. Lucas 10, versículo 39, a Bíblia diz assim: e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvi a sua palavra. Meu amado, minha querida irmã, que coisa gostosa de ouvir. Maria, assentando-se aos pés de Jesus, escutava a palavra. Você que está me ouvindo aqui agora, você não está estudando comigo? Sempre que você for estudar, procure se apresentar aos pés de Jesus. Se ajoelhe, faça uma oração. Peça a Ele que te ajude no seu entendimento. Você vai conseguir. Você vai vencer, mas isso depende que você esteja aos pés de Jesus. Depende que você esteja junto dele. O seu ensino aqui depende especialmente de você estar aos pés de Jesus. Para você estudar a Bíblia, é preciso estar aos pés do Mestre. Uma coisa bastante conhecida e uma coisa que é uma verdade absoluta é que teologia sem Deus é só mais uma logia. Teologia significa teo, que é Deus, e logia significa estudo. Estudo de Deus. Ou seja, a teologia sem Deus estar com você é só mais um estudo qualquer. Não vale a pena, não compensa. É só qualquer outra ciência que não tem importância, que não acrescenta, que não muda nada na vida de ninguém. Deus precisa estar conosco, é por isso que nós temos que aprender aos pés de Jesus. Faça a sua leitura diária. Leia a Bíblia todos os dias. Olha só o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 17, versículos número 9. Olha só o que a Bíblia vai nos relatar, os escritos de Moisés. Deuteronômio 17, versículo 9 diz assim. Olha só o que a Bíblia vai dizer. 17, versículo 19, queridos. Eu falei 9, era 19. 17, 19. E terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, e para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as suas palavras desta lei, e estes estatutos para fazê-los. Aleluia.
Moisés aqui, o livro de Deuteronômio, queridos, são instruções de Moisés. Moisés encerra a sua produção literária em Deuteronômio, não é? O Pentateuco, quando começa em Gênesis, ele começa em Gênesis e termina em Deuteronômio. Em Deuteronômio, Moisés está reunindo os conselhos. Oh, meu Deus, eu quero deixar essa geração preparada. Me diga quais são os conselhos. Deuteronômio é um livro de conselhos. Ele fala da bênção, da maldição. É um pai aconselhando os filhos que vão começar a trilhar sem ele. É Deuteronômio. E no capítulo 17, o versículo de número 19, diz a respeito de um livro de Deus. E esse livro, se você ler o capítulo 19, principalmente a partir do 18, você vai ver que ele fala de um livro. E para este livro você deve ter consigo ele todos os dias. Moisés está dizendo, leia ele todos os dias da sua vida. Para quê? Para aprender a temer ao Senhor, a respeitar ao Senhor, seu Deus, para guardar sua palavra. Isso é que está escrito em Deuteronômio 17, 19. Então, queridos, você precisa se alimentar todos os dias da Bíblia. Não adianta. Porque você está cursando um curso aqui na Escola Teológica Pão da Vida, se você não gosta de ler a Bíblia, hoje, queridos, a gente vai repreender toda a preguiça em nome de Jesus. Hoje nós vamos colocar de lado. Eu já tive uma época que eu não conseguia ler a Bíblia todo dia. E não fique se culpando e querendo desistir agora. Diga, a partir de hoje, eu quero meditar na tua palavra. Eu quero ouvir, eu quero ler, eu quero meditar. Inclusive, o nosso próximo ponto é faça constantes meditações. Olha o que a Bíblia diz no Salmo de número 1. Salmo de número 1, versículos de número 2. O que a Bíblia diz? Olha o que o salmista vai dizer. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso aqui está falando a respeito de meditar. Meditar é ler pausadamente, é ficar se reafirmando. É você olhar para a história, por exemplo, o Senhor é meu pastor, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí eu meditando, oh meu Deus, o Senhor é meu pastor de verdade. Eu tenho certeza que nada vai me faltar porque o Senhor é meu pastor. É você reafirmar a palavra para si. O que acontecer, você vai lendo a Bíblia Sagrada e entendendo o seguinte, Deus não mudou. Ou seja, se eu for que nem os homens da Bíblia foram, obedecer a Deus, que nem Davi obedeceu, e ter um coração que nem Deus olhou para Davi e disse, Davi é o homem segundo o meu coração, então deixa eu ter, Senhor, o mesmo coração de Davi. Aí você vai orando, vai lendo e orando, falando para si mesmo, aplicando essas palavras, lendo pausadamente, de maneira muito gostosa. É que nem quem pega um prato gostoso, mas você não come devorando. O prato tá tão gostoso que você vai saboreando cada parte. Assim é quando você medita. E é isso que a Bíblia nos ensina. E eu quero encerrar, queridos, dizendo que há muito ainda para a gente aprender. Essa é a primeira aula desse nosso curso, de mais cursos que virão. Há muito ainda para aprender. Eu espero que você tenha sido edificado. Eu quero encerrar a nossa aula lendo Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, o versículo de número 33, a gente vai fazer essa leitura do 33 até o 36. Vamos lá? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Versículo 34. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? O 35. Ou quem lhe deu primeiro? Ou quem a ele deu primeiro? Para que seja recompensado. Aí o versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Queridos, muitos tesouros ainda estão por vir. Essa é a sua primeira aula desse curso, da gente estudando a Bíblia Sagrada junto. Eu fico muito feliz de você ter estado aqui conosco. Faça uma aula por dia ou 2 por semana para você ter tempo de assimilar o conteúdo. Se faltou alguma coisa, você quer ver de novo, agora é o momento de você refazer as perguntas do início e saber se você consegue responder elas com plena confiança. Assista de novo, seja abençoado. Nós estaremos aqui para te ajudar. Muito obrigado por estar na Escola Teológica Pão da Vida. Lembre-se de uma coisa. Há muito preparado para nós. Há muito ainda que a gente não conhece. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem,
são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Fica na paz, querido. Até a próxima lição.